nosso Deus e nosso Pai Celestial, quão agradecido estamos, Senhor, por estar aqui reunido mais uma vez nessa noite, em torno da Tua Palavra, Senhor. Viemos Te adorar, viemos entregar ao Senhor as nossas necessidades, Senhor. Aceita o nosso louvor, nossa gratidão, Pai. Que cada um que entrou por essas portas venha sair daqui melhor, Pai. Ajudados pelo Senhor, fortalecido por Tua graça, por Tua misericórdia, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite com Jesus. Vamos ler a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 4 e versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para alcançarmos misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos gratos a Deus por o que Ele tem feito por nós. Nós estamos meditando na mensagem, ou na série das mensagens Hebreus. Nas quarta-feira nós temos meditado na Hebreus capítulo 1, e agora nós estamos com a mensagem Hebreus capítulo 2. E nós meditamos um pouquinho ali em Erechim, falando sobre Deus em primeiro lugar. E hoje nós vamos dar sequência aqui no parágrafo 28 dessa mensagem, onde o profeta de Deus falando: todo o poder do céu e na terra me foi dado. Isso está em São Mateus capítulo 28 e versículo 18. E nós vamos meditar um pouquinho nessa mensagem antes de nós orarmos. E o profeta diz assim: nós lemos isso depois dele ter sido crucificado. Jesus disse: crucificado e ressuscitado ao terceiro dia, ele apareceu aos seus discípulos e disse essas palavras: todo poder, ou todos os poderes no céu e na terra me foram dados em minhas mãos. Todo o poder no céu, todo o poder na terra me foi dado. O que foi isso, diz o irmão Brana? É uma pergunta que ele diz. O homem e Deus havia se unido. O Logos foi feito carne, e foi morto e ressuscitou para nossa justificação. E foi então ungido Emanuel para sempre e sempre. Deus mudou o seu lugar de habitação de um trono além no espaço para o coração de seu Filho Jesus Cristo. Olha só aqui, o próprio Deus veio e morou num corpo chamado Jesus Cristo, para viver e reinar para sempre. Deus estava em Cristo. Este é o lugar de descanso final do Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo ficou em um tabernáculo um dia. Você sabe disso? Debaixo de uma tenda. E Salomão construiu uma casa para ele.
Salomão foi o que construiu um templo. Não obstante, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos de homens, ou por mãos, mas corpo me preparaste. Então o profeta vem mostrando isso para nós, e lá no livro de Atos, capítulo 7, quando ele estava falando, ele disse: todos eles previram isso. Quem? Os profetas viram essas coisas, e eles construíram uma tenda para ele. Sempre foi feito desta forma. Moisés construiu tinha uma tenda, e ali colocaram a arca ali dentro da tenda, pois Deus estava no lugar de misericórdia, e ele não habitou ali. Tudo bem então, mas um corpo me preparaste. O corpo do Senhor Jesus Cristo foi feito inferior aos dos anjos para provar a morte. Ele não era senão o próprio Altíssimo. Olha que coisa maravilhosa, o profeta trazendo isso para nós. O Cristo, o príncipe da paz, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Criador de cada estrela no universo, habitando num corpo chamado Jesus. Aleluia! Oh, se Deus se tornou menor que a criação para que ele pudesse redimir os homens sem lar, homens desamparados, ele lhes dar um lar no céu. Ele deixou as glórias do céu, o mais alto nome que poderia ser chamado. E quando ele esteve na terra, os homens lhe deram o nome mais baixo que eles podiam lhe dar. Para começar, eles disseram que ele era um filho ilegítimo. Esse era o próprio Deus, os homens chamando ou colocando nome nele. E ele disse: nascido em uma manjedoura, enrolado em trapos tirado da canga de um boi, sem nenhum lugar para ir, não tinha uma casa para ir, e foi chamado de Belzebu, chefe dos demônios. Ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi zombado, ele foi rejeitado, e ele foi aos lugares mais baixos e humilhado pelas mais vis prostitutas. Foi isso que o homem fez com ele. Mas Deus o levantou tão alto que ele teve que olhar para baixo para ver os céus. Oh, glória a Deus! Os homens lhe deram o lugar mais baixo, lhe deram o pior lugar, o nome mais baixo. Deus o levantou e lhe deu o lugar mais alto, e o nome mais alto. Esta é a diferença que o homem fez com o Filho de Deus e o que Deus fez com o Filho de Deus. Agora o profeta diz algo muito importante: o porquê Deus fez isso? Pensando no quê? Pensando em você, pensando em mim. Ele se humilhou para que pudéssemos ser exaltados. Ele se tornou nós para que nós, através da sua graça, pudéssemos nos tornar Ele. Ele veio para o sem lar. Ele tornou-se Ele mesmo um sem lar, para que pudéssemos ter um lar. Aleluia! Esse que nós temos aqui, nesta terra, é um lar passageiro. Mas nós temos um lar permanente. Aleluia! Temos um que não precisa de reforma. Temos um que não precisa ser arrumado o telhado. Aleluia! Temos um que não precisa pintar. Ele veio para isso, ele veio
através da sua graça, para que nós nos tornar ele veio para o sem lar. E ele se tornou-se um sem lar, para que você pudesse ter um lar. Ele veio para os enfermos e ele mesmo se tornou enfermo, para que pudéssemos ser curados. Aleluia! A morte do Senhor Jesus Cristo, a sua crucificação, o seu sofrimento, a sua ressurreição, trouxe esses benefícios para nós. Nós somos um povo beneficiado através da ressurreição de Jesus Cristo. Para que pudéssemos ser salvos, não é de se admirar o que ele fosse exaltado, não é de se admirar que ele seja quem ele é nesta noite. Deus os exaltou. E todos os poderes nos céus e na terra lhe foram dados. E o profeta continua falando aqui nessa mensagem. Ele disse: quando a sua obra terrena foi terminada aqui na terra, ele veio à terra. Logo que ele chegou, a estrela da manhã declarou ser o Filho de Deus. Ele estremeceu cada demônio o qual ele entrou em contato. Bendito seja o nome do Senhor. Os demônios sabiam quem ele era. E o profeta vem dizendo: os demônios estremeceram, eles tremeram, eles imploraram por misericórdia na sua presença. Sim, Senhor, todo o inferno sabia quem ele era. Mas ele continua dizendo: ele andava humilde, ele não tinha nenhum lugar para descansar a sua cabeça numa noite chuvosa. Você já pensou a graça que Deus tem nos dado para nós? Uma noite tão fria, chuvosa como essa, ele não tinha um lugar para colocar a sua cabeça, descansar. O nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Veja, os próprios animais que ele criou, os pássaros do ar possuíam ninhos, as raposas seus covis, mas o Filho do Homem não tinha lugar para reclinar a sua cabeça. Claro que ele era. Ele se tornou pecado, tornou-se inferior e abandonado, mas os demônios sabiam quem ele era. Oh, irmão, isso é maravilhoso nós pensar nisso. Deus está em você, não está? E o diabo sabe quem você é. Eles imploraram por misericórdia e diziam: por que tu vens nos atormentar antes do nosso tempo chegar? E quando os pregadores os clamavam ou chamavam de Beelzebu, de adivinho, os demônios chamavam de o Filho de Deus vivo, implorando por misericórdia. Oh, como poderíamos apenas parar só um minuto? Olha o que o profeta diz nesse momento. Se apenas nós pudéssemos parar um minuto somente e pensar dessa forma: quem é você afinal? O que significa o que você possui? O que significa os jovens, você jovem rapaz, com seus cabelos lisos, brilhantes, ombros eretos, vocês se inclinarão um dia quando a idade chegar. Que Deus tenha misericórdia de nós. E ele diz: mas bendito é o nome do Senhor. Você tem uma alma que é nascida de novo. Você viverá para sempre, sempre, porque ele se tornou você.
para que você, através de sua graça, pudesse se tornar Ele, para preparar um lugar para você. Então a velhice vai chegando, a canseira vai chegando. Mas Deus preparou um lugar para cada um de nós. Tem algo nos esperando. Irmão Brana diz: nós que achamos que temos uma muda de roupa, alguns mantimentos em casa, o que somos? Deus poderia tirar isso em um segundo. Irmão, a nossa vida, ela está nas mãos de Deus. A gente pensa muitas vezes que é tão forte, tão forte. E o profeta diz: o próprio fôlego da nossa vida, o que nós respiramos, está na mão de Deus. Por isso que Deus, Ele deve ser o primeiro em tudo. Porque se o próprio fôlego está na mão dEle, e a hora que ele tira, apaga. Eu estava ouvindo um testemunho de um irmãozinho que partiu, não tinha nada. Os médicos fizeram a biópsia, não foi nada que aconteceu, nada deu alguma coisa que fosse algum derrame ou alguma outra coisa, simplesmente como um disjuntor. Chegou a hora de Deus desligar o disjuntor e apagou a vela, apagou a luz. Eu estava meditando nisso. Nós também estamos nesta terra e Deus tem a sua mão, na sua mão, como que um disjuntor. A hora que Ele quiser, Ele desliga. Então o nosso fôlego de vida está em suas mãos, e aqui em nosso meio Ele está para curar os enfermos, para proclamar e professar e predizer, e cada vez que Ele fala é perfeito o que Deus faz. Tudo que Deus faz é perfeito, e Ele está preocupado o suficiente, olha só, até mesmo Ele está preocupado o suficiente para trazer de volta a vida de um peixinho. Se Ele pode fazer isso, irmãos, e por você que é filho, por nós que estamos o servindo de coração, de alma, o que Ele pode fazer por nós, o que Ele tem feito por nós. Brana diz: até mesmo preocupado o suficiente para trazer de volta a vida a um peixinho morto no nosso meio. Jeová ao nosso redor, Jeová em nós, o grande e poderoso eu sou, morando num tabernáculo. É nessa casa de 4 paredes? Não. Aí dentro do seu coração. Amém. Aleluia. Esse é o tabernáculo onde mora Deus, Jeová, o Deus Todo-Poderoso. E o profeta continua dizendo: quando ele morreu, eles pensaram que o haviam apanhado. Ele foi ao inferno. Quando ele deixou a terra, naquele dia, quando ele foi crucificado, ele foi até a região dos perdidos. A Bíblia diz: ele foi e pregou às almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Quando ele morreu, o seu espírito o deixou, e ele se tornou o Logos novamente. E ele veio, ele disse: eu vim de Deus e volto para Deus. O Deus era aquela coluna de fogo que guiou os filhos de Israel no deserto. E quando ele estava aqui na terra, quando ele morreu, ele voltou a ser luz novamente. Paulo ouviu e ele era luz. Nenhum do restante deles ouviu. Eles viram Paulo cair. Algo havia atingido. Aquilo era a luz. Paulo disse: quem é esse que eu persigo? E ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
Disse: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, e dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Então ele foi e estudou aquela luz. Paulo foi à Bíblia para descobrir o que era aquela luz, e ele escreveu essa carta. É o mesmo Jeová, aquela mesma luz no deserto, que estava no deserto com os filhos de Israel, e quando Pedro estava na prisão, ele era a luz que entrou e abriu a porta da prisão. E por sua graça, e ninguém terá nenhuma desculpa, se eles pudessem esquecer os mensageiros iletrados e lembrar, não é o mensageiro, é a mensagem. Aleluia, é a mensagem de Deus. Ele tem vindo novamente para nós na forma de uma coluna de fogo. Aleluia, ele tem retornado numa coluna de fogo, e ele se move com os mesmos milagres e sinais, nada fora da Bíblia, permanecendo exatamente com a Bíblia, se mantendo sem em sujeição, trazendo a sua glória, mostrando o seu poder. Bendito seja o seu santo nome. Eu sei que você deve pensar que eu sou louco. Aquele bendito descanso eterno está em minha alma. Embora venha a tempestade, minha âncora está segura dentro do véu. E aqui o irmão Brana, já terminando, ele diz algo aqui para nós. Ele fala assim: e ao vê-lo quando Jesus morreu, a lua se prostrou nervosa, o sol se pôs no meio-dia, e quando ele foi até a região dos perdidos, o irmão Brana bate no púlpito. Ele bateu na porta, e a porta se abriu completamente, e a Bíblia diz que ele pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram na longanimidade dos dias de Noé. Depois dele ter morrido sobre esta terra, e meu irmão e minha irmã, quando ele morreu, sua obra terrena estava feita, mas ele continua operando. Aleluia! E ele continua o trabalho nesta noite. E o irmão Brano diz: amém. Ele bateu na porta dos perdidos. A Bíblia diz que ele bateu e ele testemunhou, e ele disse: eu sou a semente da mulher, eu sou aquele do qual Adão falou, eu sou aquele que Enoque disse que viria com 10.000 de seus santos, eu sou o filho do Deus vivo, e vocês pecaram até acabar o seu dia da graça, mas isso foi-lhe profetizado através dos anjos Enoque e Noé, que ele deveria vir para cumprir cada palavra da Bíblia de Deus. E aqui estou como testemunha nesta terra dos perdidos, e ele pregou aos perdidos. E ele desceu até o inferno, bateu as portas do inferno, bateu na porta, e o diabo abriu a porta. E quando ele abriu a porta, ele olhou e ele disse: eu te peguei agora. Mas veja só, Jesus pegou a chave, balançou a chave do seu lado e disse: você, diabo, você tem ameaçado por muito tempo. Aqui está exatamente na Bíblia, nós entraremos nisso num minuto. Você tem ameaçado por muito tempo, mas eu vim para vencer. Agarrou aquelas chaves e chutou para trás, e fechou a porta. Saiu e apanhou Abraão, Isaque, Jacó. No terceiro dia ele ressuscitou.
E aqueles que dormiram na sepultura ressuscitaram com ele. Oh, aleluia! Graças a Deus! Não é de se admirar que o poeta disse: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele levou meus pecados para longe, mas ressuscitado ele justificou livremente para sempre. Um dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Amém? Nós estamos esperando esse grande e glorioso dia. Ele morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, trazendo esperança, trazendo vida para todos nós, trazendo cura, libertação para aquele que precisa de libertação. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu tudo por nós. E aqui nós estamos desfrutando do que Deus tem dado para nós. Nós vamos nesse momento nos colocar em pé. Se você quer ajoelhar ou se você quer vir ao altar, nós vamos ter um momento de oração nesse momento. E nós temos aqui um pedido de oração para o irmão Claumiro, a sua recuperação. Também vamos orar pela irmã Raquel Santana por sua recuperação. Vamos orar também pela temporada no Recanto. Vamos orar também para que Deus nos abençoe nesse final de semana. Temos a Santa Ceia do Senhor. Que Deus continue nos ajudando, que você possa ter um bom momento na presença de Deus. Ore a Deus, entregue a Deus o seu pedido, a sua oração. Coloque tudo diante do Senhor. Nosso Pai Celestial, quão agradecido estamos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Senhor, de poder ler a Tua mensagem do profeta, poder meditar nas grandezas do Senhor, do que o Senhor fez por nós, Pai. Pai, do sofrimento, Senhor, que o Senhor passou ali, Senhor, tudo para nos beneficiar, tudo para nos trazer, Senhor, aquilo que nós precisamos nessa jornada. Pai, o Senhor veio para aqueles que não tinham lar, dar um lar, Senhor. Aqueles que não tinham nome, dar um nome. Oh Deus, quão agradecido estamos, Senhor, pelo Senhor dar isso para a sua noiva, para seus filhos, Pai. Oh Deus, e nesse momento de oração nós colocamos esses pedidos de oração que têm chegado, Senhor. Nós oramos pela recuperação do irmão Claumiro, esses exames que ele vai fazer, Senhor, a sua viagem. Deus, que o Senhor ajude e guarde teu filho, Senhor. O Senhor é o Deus que tudo conhece, tudo sabe, Senhor. Colocamos também a recuperação da irmã Raquel, Senhor. Está em tuas mãos. Até aqui o Senhor tem ajudado tua serva. E que o Senhor continue, Senhor. Continuamos intercedendo, porque é o nosso dever como filho do Senhor, como irmão, um interceder pelo outro, Senhor. Também lembramos do Recanto da Fé, Senhor, a temporada, o qual está se aproximando, Senhor. Que o Senhor nos ajude, essa viagem, essa excursão está em tuas mãos, Senhor. Que o Senhor guarde a nossa ida, a nossa volta, proteja-nos debaixo das tuas mãos, Senhor. Ó Deus, eu lembro da irmã Kelly também, Senhor, o qual vai estar ali a trabalho, Senhor, que o Senhor ajude tua serva, dando, Senhor, graça, capacitando, Senhor, para fazer o melhor para teus filhos, ajudando ali, Senhor, naquilo que for necessário, Senhor. Ó Deus, eu lembro de cada irmão aqui nessa cidade, aqueles que não puderam chegar até aqui nesta noite, Pai, que estão, Senhor, precisando de ajuda do Senhor. Tu és a fortaleza de cada um de nós. Lembramos, Senhor, de todos os nossos irmãos do campo, Senhor, que o Senhor conceda graça para cada um deles. Aquele que esteja passando por nesse momento, por uma hora difícil, Tu és a solução, Senhor, para cada um de nós.
O Senhor é nosso escudo presente na hora da angústia, na hora da dificuldade. O Senhor nunca tem nos desamparado, Senhor. O Senhor sempre tem estado conosco, Pai. Ó Deus, encha-nos de graça, dando sabedoria, Senhor, para poder estar aqui, ocupar a função que o Senhor tem nos dado, Senhor, para que possamos desempenhar com alegria, com gozo, com prazer, Senhor, e estar no nosso posto do dever, Senhor, Pai, para cumprir a Tua palavra, Senhor, aquilo que o Senhor nos viu, Senhor, que possamos fazer da melhor forma, Senhor, e da maneira que o Senhor deseja que seja feito, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Abençoa nossos anciãos, Senhor. Pai, o Senhor sabe o quanto eles precisam do Senhor. Que o Senhor fortaleça cada um, fortaleça seus ossos, Senhor. Ó Deus, todas essas dores que atingem o corpo dos Teus filhos, Senhor, nós repreendemos todo o mal, toda a enfermidade. O Senhor já venceu por nós na cruz do Calvário, Senhor. Que eles possam receber, Senhor, essa dádiva do Senhor de ser curados, ser libertos por Ti, Senhor. Abençoa nossos irmãos que cantam, Senhor, os líderes de cântico. Ajuda, Senhor, Teu filho, Senhor, dando a Tua unção, ungindo cada dia mais, dando a direção dos hinos, Senhor. Abençoa também nossos diáconos, Senhor, que precisam da ajuda do Senhor. Que o Senhor equipe cada um deles, Senhor, enchendo com o Teu Espírito Santo, que é a única que nos guia e nos dá, Senhor, a direção correta para nos desempenhar aquilo que nós temos, Senhor, que o Senhor nos viu e tem nos dado, Senhor. Que abençoa cada um deles, Senhor. Ó Deus, abençoa os administradores, Senhor. Cada um deles possa ser ajudado pelo Senhor. Os irmãos que tocam, Senhor, ensina cada um deles, Pai. Nós precisamos que o Senhor nos equipe, Senhor. Agradecemos por cada irmão que o Senhor tem nos dado, cada companheiro de batalha, Pai, que está ali, Senhor, ajudando de uma forma, de outra. Ó Deus, às vezes com oração, ó Deus, com ajuda, de todas as formas, eles têm se colocado diante do Senhor, Pai. Que o Senhor recompense cada um com as suas mais ricas bênçãos. Ó Deus, tudo nós colocamos diante do Senhor, nesse momento de oração, nesse momento de súplica, nesse momento de gratidão. Ó Deus, os irmãos que estão viajando, Senhor, abençoa Teus filhos, ajuda eles, Senhor, tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. Ó Deus, tudo está em Tuas mãos e nós entregamos a Ti, porque cremos que o Senhor é o Deus que resolve todas as coisas, Senhor. O Senhor é o que dá, Senhor, a sustentação do Teu povo. O Senhor é que nos sustenta na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora da perca, Senhor, na hora da fartura, na hora, Senhor, de todas as horas. O Senhor é o que nos dá a graça de nós passarmos, Senhor, e estarmos com alegria em todos os momentos da nossa vida, ter essa gratidão do Senhor, Pai, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor Jesus. Eu lembro do pastor Jonas, Teu servo, nesse momento, Senhor. Ajuda ele, Senhor. Abençoa aquela igreja, Senhor, a igreja mãe, Senhor, da onde nós recebemos muitas coisas, muitos benefícios, Senhor, através da palavra, através dos ensinamentos que recebemos. E nós oremos e pedimos que o Senhor fortaleça nossos irmãos, abençoa os diáconos, Senhor, a administração, Senhor, que vai cuidar de tudo ali, Senhor. Que o Senhor abençoe Teus servos, Senhor. Cada um deles possa ser ajudado e guiado pelo Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos tudo diante de Ti, crendo que o Senhor nos ajudará, Pai.
Aleluia, Senhor Jesus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Quão agradecido estamos, Senhor, pelo Senhor ter nos sustentado até aqui, Senhor. Pai, continua nos sustentando. É o que nós pedimos nesse momento. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Graças te damos, Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelas orações respondidas, Senhor. Muitas vezes nós pedimos aqui, Senhor, e esquecemos de te agradecer, ó Pai. Mas aqui nós estamos para te agradecer e dizer quanto é maravilhoso ser atendido pelo Senhor, ó Pai. Há uma gratidão muito grande em nosso coração em saber, ó Pai, que o Senhor tem inclinado teus ouvidos a nós, Senhor. Que nós não estamos, ó Pai, somente pedindo, Senhor. O Senhor tem correspondido e tem atendido a nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. O Senhor tem sido presente em nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem sido presente em nosso trabalho, nas nossas famílias. Aqui, Senhor, muito obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado por os irmãos, aonde nós podemos contar com uma oração, Senhor. Aonde nós possamos orar um pelos outros, ó Pai. E dizer assim como o irmão Brana falou quando o Senhor chegou no inferno: eu vim para vencer, ó Deus. Ó Deus, que a irmã Raquel possa sentir isso em seu coração, Senhor. Que ela possa sentir essa frase, ó Pai. Que o irmão Claumiro possa sentir essa frase, ó Deus: eu vim para vencer. O Senhor tem escutado a nós, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Continua com suas mãos sobre nós. Nós pedimos em favor do recanto, Senhor, que o Senhor abençoe a nossa viagem. Que nós possamos levar conosco, Senhor, a alegria. Nós possamos levar conosco um exemplo de cristão lá, Senhor. Que possamos ter um tempo maravilhoso, ó Pai. E quando sair, Senhor, que possamos deixar saudade, ó Pai. Que possamos, ó Pai, deixar um exemplo. Que possamos deixar um pensamento positivo, Senhor. Não deixe que nada, ó Pai, venha manchar a nossa igreja, o nosso povo. O Senhor sabe que o diabo, ele é astuto, Senhor. Mas nós confiamos somente no Senhor, ó Pai. Dá a direção ao nosso pastor, Senhor, que ele possa nos conduzir com segurança. Nós entregamos ele em Tuas mãos, ó Pai, e pedimos que as bênçãos do céu estejam sobre ele, ó Pai. Que o Senhor o abençoe, o Senhor guarde, o Senhor proteja de todo o mal, Senhor. A sua família, a sua esposa, Senhor, que possa estar ao seu lado, lhe amparando, Senhor. Ó Deus amado, guarda cada um de nós, os irmãos que virão passeio ao final de semana, ó Pai. Desde já nós entregamos ao Senhor, ó Pai, a nossa escola, nosso companheirismo, nosso culto de ceia, Senhor. Que o Senhor possa estar, ó Pai, presente, Senhor. Que o Senhor seja o primeiro a que chegar, ó Deus, nos direcionando, nos ajudando em tudo, Senhor. De nós mesmos nada podemos fazer, Senhor. Nós apenas somos religiosos, ó Pai. Mas se nós entregar ao Senhor, ó Pai, nós não seremos cristãos verdadeiros, Senhor. Nós seremos um cristão genuíno. Essa é a vontade nossa, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém, Jesus. Grande Deus e amado Pai Celestial, ó Pai, podemos dizer, ó Pai, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Por isso estamos aqui felizes, ó Deus. Por isso estamos aqui alegres, Deus querido, por saber, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Ó Deus amado, que gratidão em nosso coração, ó Pai, de saber, ó Deus querido, que o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor não tem deixado faltar nada para nós, ó Deus. Deus amado, a Tua palavra, Pai, tem vindo, Pai. Cada vez que nós chegamos aqui, ó Deus querido, Pai maravilhoso, podemos sentir a Tua presença, Pai, através da Tua palavra, Deus querido.
através do amor que existe aqui, ó Pai, entre os irmãos, ó Deus. Ó Deus eterno, que privilégio o Senhor tem nos dado, Pai. Que privilégio o Senhor tem nos dado, Pai, de nós ser herdeiros dessa bênção do Senhor, ó Pai. Nesses últimos dias, Pai querido, poder desfrutar, ó Deus querido, desse companheirismo, Deus. Poder desfrutar do Teu grande amor, ó Pai. Ó Deus amado, que privilégio, Pai, o Senhor tem nos dado, Pai, de nós poder Te agradecer, ó Pai querido. Nós poder, ó Deus amado, ter comunhão com o Senhor aqui, ó Pai. Por sentir essa brisa tão abençoada, Deus. Esse momento tão especial o Senhor tem nos dado, Pai. Obrigado, Jesus, por nosso pastor, ó Deus. Obrigado por essa palavra, Pai, que o Senhor nos deu nessa noite, Pai. Oh, Deus amado, como o Senhor tem sido bom para nós, ó Deus. Que nós podemos chegar aqui, ó Deus, e ter esse privilégio, ó Deus, de ouvir a Tua santa palavra, Deus querido. Oh, Deus amado, como isso faz bem para nós, ó Pai. Como nossa alma se alimenta, Pai querido, disso que o Senhor tem nos dado, ó Deus, dessa mensagem, querida. Oh, Deus amado, muito obrigado, Deus amado, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus. Por o ministério que o Senhor tem levantado nesse Brasil, ó Pai. Dos companheiros, dos pastores, ó Pai, que estão unidos, Deus. Deus amado, continue abençoando, Pai. Esta é a causa do Senhor, ó Pai. Este é o objetivo do Senhor, é a bênção do Senhor, ó Pai, sobre cada um, ó Deus. Deus amado, como o nosso pastor orou para o pastor Jonas, Deus. Deus amado, o Senhor continue abençoando ele, Pai, dando a direção, ó Deus, sabedoria, Deus amado, como o Senhor tem dado até aqui, ó Deus. Deus amado, coloca, ó Deus querido, Teu anjo, Pai, para cuidar de todos os ministérios, Deus querido. Oh, Deus amado, somos felizes por isso, Pai, por poder, ó Deus querido, desfrutar de todas as bênçãos do Senhor, ó Pai. Continue conosco, Pai, continue conosco nessa noite, Pai querido. Aleluia, Senhor Jesus. Oh Deus, grande é o Senhor Jesus Cristo, Pai. Louvado é Teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, continuamos em Tua presença, Senhor. Sim, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter dado a oportunidade de nós estar aqui reunidos, Senhor, onde viemos adorar a Ti, Senhor. Viemos colocar em Tuas mãos nossas necessidades, Senhor. Aleluia, e saber Senhor Jesus. que cremos num Deus que tudo pode, Senhor. Aleluia, Senhor Onde o Senhor Jesus. desceu do trono da glória, Pai, e habitou entre nós, Pai. E, Senhor, e ali no Calvário, Senhor, o Senhor nos deu a oportunidade, Senhor, Aleluia, para Senhor nós poder Jesus. voltar para nossa casa, Senhor. Que nós possamos agarrar com todas as nossas forças, Aleluia, Pai, Senhor Jesus. e nunca deixar desviar deste caminho, Senhor. É verdade. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter pensado em mim, Senhor. Verdade, Senhor. A cada um de nossos irmãos, Senhor. Obrigado, Senhor Antes Jesus. da fundação do mundo, Senhor, o Senhor ter escolhido a cada um de nós, Verdade, Pai. Senhor. Obrigado, E estamos aqui, Senhor, não por méritos nosso, Pai, Sim, meu Deus. mas pela essa imensa graça do Senhor, Obrigado, Senhor. Senhor. Que gratidão, Pai Celestial. Que nós possamos, Pai, que eu possa viver o resto da minha vida, Senhor, servindo a Ti, Senhor. Aleluia, ajuda teu filho, Senhor. Com toda a minha força, Senhor. Que o Senhor me ajude. Aleluia, E Senhor continue, Deus. Pai, em Tua presença, Senhor. Sim, meu Deus. Para a honra e glória colocamos, Pai, em Tuas santas mãos. Amém, Senhor. Aleluia, Jesus. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou
perdido ele me achou. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando a cada irmão, cada irmã. E assim nós vamos chegando ao final de mais um culto, onde ouvimos a palavra e tivemos esse momento de oração, que é muito importante, né? Orar é o que nós devemos fazer sempre, que é aí onde nós encontramos a resposta das nossas orações e é onde adquirimos força para seguir adiante. No próximo domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Teremos a escola a partir das 8h30 e à tarde o companheirismo e à noite a Santa Ceia. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, até nos encontrarmos novamente. Amém? Vão com Deus. Graças a Deus. Pai.